Alô, amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. O tema do programa vai ser o Campeonato Carioca deste ano, 2021. A primeira fase, teremos um clube classificado para a fase principal da competição, que vai começar logo depois do término do Campeonato Brasileiro em fevereiro. E para a gente debater o Campeonato Carioca desse ano, que houve unanimidade em um novo formato, temos as presenças dos jornalistas da Super Rádio Tupi, Wellington Campos e Ricardo Moreira. Wellington, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Arena. Obrigado, Rui. Estamos juntos. Vamos falar do Campeonato Carioca. Eu trabalhava na Rádio Nacional em 1988 e aí comecei a usar a seguinte frase: o campeonato mais charmoso do Brasil. E muita gente gostou e copiou. Então, para mim, ainda é o campeonato mais charmoso do futebol brasileiro, é o Campeonato Carioca, que tem Flamengo e Fluminense, tem Vasco e Botafogo, tem Flamengo e Bota, que é uma outra rivalidade incrível, que tem Fluminense e Vasco da Gama, além de outras grandes equipes. Fico com vontade de falar do América. Ontem um amigo meu até me cobrou, o Mauro, doutor Mauro, grande advogado vascaíno. Wellington, o América não joga o Campeonato Brasileiro? Eu falei assim, infelizmente não, doutor, porque ele está na segunda divisão do futebol carioca. É verdade. O América também do Walter Salles, encontrei com ele semana passada, aí ele me parou beijo carinhoso. É verdade. Ele falou assim, o Wellington falou de você. Eu falei, muito bem, o Wellington já falou. Você sumiu. Aí, quando ele começou a engrenar, eu falei, Walter Salles, feliz 2021, tudo de bom para você. Também temos a presença do Ricardo Moreira, o Tigrão da Super Rádio Tupi. Ricardo Moreira, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no Arena Esportiva, tema o Campeonato Carioca 2021. Verdade, Rui, um abraço para você, para o meu companheiro Wellington Campos, companheiro e amigo. O Campeonato Carioca, como bem disse o Wellington, né, que sempre foi conhecido como o campeonato mais charmoso do Brasil, exatamente porque os 4 clubes, aí você coloca o América, uma época também o Bangu, era um campeonato que todo o Brasil, né, gostava de assistir, de ouvir, de acompanhar, enfim. E o Brasil, por ser um país continental, por ser um país diferentemente do que acontece na Europa, nós temos aqui as regiões muito grandes, é um país muito grande. Então, por esse motivo, nós temos essa necessidade de ter as competições regionais, até para você colocar a rivalidade em dia, né? Você tratar o futebol de uma forma alegre, mas com rivalidade dentro de campo. Então, pelo fato do Brasil ser um país diferente dos outros, principalmente na Europa, um país muito grande, com regiões grandes também, nós temos a necessidade de um regional, para que o torcedor possa estar mais próximo do seu clube. Com certeza, mas antes do Campeonato Carioca, aquela fase que o torcedor gosta começar, vamos ter a fase preliminar, que vai começar no dia 16 deste mês, com uma vaga para que nós tenhamos os 12 clubes participantes. Wellington, é um novo formato, 12 participantes, 11 rodadas, sistema de pontos corridos, né? Com os 4 primeiros classificados fazendo as semifinais e depois as finais da competição. Houve realmente a necessidade de se mudar o formato da competição para esse ano e também para o ano de 2022, talvez em função da pandemia, Wellington? Com certeza, Rui. Você sabe que eu sou mineiro carioca e você é carioca mineiro, não é? E o campeonato carioca hoje é igual ao campeonato de Minas Gerais. O campeonato mineiro tem essa fase de todos contra todos, aí se classificam 4, o primeiro joga com o quarto, o segundo com o terceiro, o primeiro e o segundo têm a vantagem de 2 empates para se classificar para as finais. Então, nós tivemos que diminuir o número de datas devido à pandemia da Covid-19, até para aqueles que ainda não estão antenados, o Campeonato Brasileiro vai terminar no dia 21 de dezembro. No outro domingo, já começa o campeonato estadual. Aí termina, Rui, o campeonato estadual no dia 23 de maio. No dia 30, começa o Campeonato Brasileiro. 7 dias depois, né? Está tudo colado, tudo grudadinho. Para quê? Se der tudo certo, se Deus quiser, já com vacina e tudo mais, no dia 5 de dezembro, aí para a temporada no futebol brasileiro, e no dia 6 começam as férias dos jogadores e até mesmo de boa parte da imprensa esportiva, porque desde março
Isso não aconteceu, ficamos 3 meses sem o futebol. Aí, quando voltou o Campeonato Carioca, eu lembro, tinha uns colegas nossos, principalmente de São Paulo, isso vai ser uma carnificina, palalá, lelelé, e aí voltou o futebol carioca, deu tudo certo. Quando voltou o futebol paulista, o pessoal olha tudo dentro do prazo estabelecido, então são 2 pesos e 2 medidas. Agora, o Campeonato Carioca foi o primeiro campeonato a voltar no momento de pandemia e deu tudo certo. Com certeza. Ricardo Moreira, teve que ser assim mesmo, porque o Campeonato Brasileiro, conforme disse o Wellington, ele lembrou muito bem, termina uma semana depois, teremos o Campeonato Carioca. E vai ser assim também na próxima competição, tudo em função dessa parada, né? Que nós tivemos forçada ano passado, em função da pandemia, aquele lockdown tudo fechado, por causa da contaminação, distanciamento social. Tivemos primeiro o isolamento, depois o distanciamento social. Não tem jeito mesmo, teve que ser assim, Ricardo Moreira? Teve sim, tivemos um ano atípico em 2020, completamente fora da casinha, um ano onde essa pandemia veio, de certa forma, prejudicar muito, não só o esporte, né, a vida como de um modo geral. Mas eu acho que, de certa forma, essa mudança foi melhor. Porque, veja bem, você diminuindo as datas, colocando o campeonato dessa forma que ele está, fica mais dinâmico, a disputa fica melhor. Diferentemente, Taça Guanabara, Taça Rio, porque da mesma forma que nós somos um país continental e temos essa cultura do regional, o futebol também mudou. Alguns anos atrás, eu me reporto lá para os anos 70, anos 60, a gente não se preocupava muito com competições continentais, a gente se preocupava muito com o nosso umbigo, que eram as competições regionais, Maracanã só vivia lotado, os estaduais eram mais longos, era muito mais emoção, a rivalidade era muito maior, e a gente não olhava muito para o outro lado. Agora o futebol mudou. Agora o clube já pensa que ir numa Libertadores, numa Sul-Americana, além da visibilidade continental, tem grana, aí você tem o Mundial, você tem uma série de competições onde, de certa forma, pelo menos na mente do futebolista e do próprio jogador, você esvazia um pouco o regional. O regional diminuiu não só com relação ao futebol, de modo geral, como também a atenção do torcedor. Mas, de certa forma, por o campeonato ser mais curto, eu acho que fica mais dinâmico. E aí eu acho que vai prender mais a atenção do torcedor, porque fica muito mais rápido, muito mais dinâmico e a disputa será melhor. Não fica aqueles jogos enfadonhos, como era antigamente. Pois não, Wellington? O Ricardo Moreira, Tigrão, de Nova Iguaçu, foi muito feliz no que ele disse. E tem outros que defendem o final dos campeonatos estaduais. Eu sou totalmente contrário, eu digo sempre que... Eu sou totalmente contrário, estou contigo e não abro. Porque o futebol estadual, o campeonato carioca, o campeonato paulista, mineiro, goiano, paraense, capixaba, ele é a célula-mãe do futebol, porque é ali que o jogador, que não foi muito bem observado pelos grandes times, ele pode jogar pelo Madureira, ele pode jogar pela Portuguesa, ele pode jogar por outra equipe e depois ser trazido para um time grande. Vou dar um exemplo do Vasco da Gama, que a gente cobre o dia a dia. Você tem o Marcelo Alves e o Igor Catatal, que fizeram um bom campeonato carioca e estão jogando o Campeonato Brasileiro pela equipe do Vasco da Gama, entre outros tantos exemplos aí pelo Brasil afora. E mais, o Estatuto do Torcedor, e você cobria a CBF junto comigo em 2003, quando ele surgiu, ele deixou bem claro que os campeonatos estaduais eles são os torneios que vão ranquear para as competições nacionais. Então, com certeza. Ele é previsto em lei. Então, mesmo que as pessoas não gostem, acho que o Campeonato Brasileiro deveria tomar todo o calendário, há previsão do Campeonato Brasileiro, o Campeonato Estadual, para classificar para a Copa do Brasil, para a 4ª divisão, que é o primeiro degrau do cenário nacional. Rui. Com certeza. Tigrão, parece que houve uma união, né, entre os dirigentes, porque o formato de disputa foi aprovado de forma unânime. Não tivemos divergências, porque divergência é uma coisa normal durante a democracia, como também convergir, como a própria convergência. Você poder convergir com as suas ideias. Mas não houve divergência. Então, o Campeonato Carioca, por unanimidade, mudou o formato, diminuiu 2 datas, prensado, em função da pandemia,
E você acha que, em função disso, do Campeonato Carioca ter sido aprovado por unanimidade, Ricardo Moreira, digamos assim, fadado a ter um sucesso maior, mais união, mais determinação? Eles vislumbraram exatamente isso. Uma competição melhor, uma competição mais dinâmica, onde pudesse ter a atenção do torcedor, né? Hoje, o torcedor dos grandes clubes do futebol do Rio de Janeiro, eles querem o clube campeão do Brasil, Copa do Brasil, Libertadores, eles querem voos maiores. Então, de certa forma, o estadual não é que deixou de ter a sua importância, mas os títulos são maiores. Os clubes hoje pensam em maiores títulos. Então, eu acho que os dirigentes eles convergeram por uma situação onde o campeonato fica mais dinâmico e vai prender mais a atenção do torcedor. Eu acho que a rivalidade ela tem que ser dentro de campo. Fora de campo tem que haver união. Se não tiver união, amigo, aí não tem jeito. Você vê na Europa, por exemplo, quando joga Barcelona e Real Madrid, que tem uma rivalidade muito grande, os dois presidentes estão ali lado a lado. Eu tive a informação, não sei se foi o Hélio que passou essa informação, você vê o futebol cearense no momento no cenário nacional. Está ótimo. Agora, os presidentes de Ceará e Fortaleza se uniram. Eles chegaram à conclusão que a rivalidade tem que ser dentro de campo. Para o melhor do futebol cearense, tem que haver uma união. Não é à toa que Fortaleza e Ceará estão aí na Série A e jogando até muito bem. Então, eles enxergaram também, aqui no Rio de Janeiro, eles têm que enxergar isso, que a rivalidade é fora de campo. Dentro de campo, aliás, perdão, a rivalidade tem que ser dentro de campo. Fora de campo, tem que haver a união dos dirigentes para o melhor do futebol carioca, porque só unidos e no pensamento do bem comum do futebol do Rio, é que o futebol do Rio vai novamente para o cenário nacional, vai ser, vamos ter aí Vasco, Fluminense, Botafogo, Flamengo, brigando por títulos. Então, não na situação como hoje está. E eu lembro, inclusive, Wellington, que na época que o Delfim Peixoto era o presidente da Federação de Santa Catarina, ele que infelizmente morreu naquele acidente aéreo da Chapecoense. E exatamente. O futebol catarinense chegou a ter 4 times na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O Avaí, o Figueirense, que são 2 clubes de ponta, porque são clubes da capital, né? O Avaí e o Figueirense. Tínhamos também o Joinville, que tem uma baita arena para 20, 25 mil pessoas em Joinville. E tínhamos o Criciúma, que já tinha sido lá atrás campeão da Copa do Brasil com o Luiz Felipe Scolari, né? Um clube do interior que também tem o Estádio Heriberto Meus, que é um alçapão que eu também conheço, e que o futebol catarinense, o torcedor gosta muito. Então, essa união, por exemplo, que eu cheguei a citar, levantei a bola para o Ricardo Moreira, ele lembrou agora do futebol cearense. A nível nacional também, o futebol catarinense já teve isso com 4 clubes na primeira divisão. É melhor se unir do que ficar dividindo, batendo boca, não tendo sequência, né? Você não acha que isso pode trazer, inclusive, essa união investidores, mais investidores aqui para o futebol do Rio de Janeiro? Com a maior certeza, Rui. Tanto você quanto o Tigrão, vocês botaram o dedo na ferida, né? Porque se o futebol tiver a união dos dirigentes fora de campo, ele será mais representativo. Essa matéria eu fiz com o Mauro Carmelho, que você conhece muito bem, que é o presidente da Federação Cearense, e Sim. Toda semana, pelo menos uma vez por semana, os presidentes do Ceará, do Fortaleza e da Federação, eles almoçam, eles estão juntos. Então, o que interessa ao Ceará interessa ao Fortaleza. Você vê hoje que o Ferroviário, o Ferrinho, como era chamado antigamente, ele cresceu novamente no cenário nacional. Você tem outras aqui, o Floresta, hoje do Ceará, está disputando aí essa fase aguda da Série D, podendo subir para a terceira divisão. Nós estamos falando do futebol nordestino, graças a Deus, cresceu bastante e é um futebol forte, onde o torcedor gosta muito, principalmente dos campeonatos regionais, dos campeonatos estaduais. E na Série C, nós temos 2 times liderando o Grupo do Norte, que são Remo e Paysandu, podendo os 2 subir da Série C para a Série B. Olha a importância disso para o futebol da Amazônia, né? Sim, então, às vezes a gente fica com o nosso nariz só aqui no futebol carioca, no futebol paulista, no futebol mineiro, mas a gente tem que ver o futebol como um todo. Um dia, conversando com o Guilherme Guerreiro, lá da Rádio Clube de Belém do Pará, junto com José Tomás, que você também conhece muito bem, 2 nomes da crônica da Amazônia, e eles me diziam o seguinte: Wellington, é importante o Paysandu e o Remo estarem bem para refletir no futebol
da Amazônia. Aí você vai lá na Série B e na Série C, na Série D, você tem um Manaus, você tem um Fast Clube brigando para subir de divisão. Então, olha a importância do futebol regional. Em cima do que você perguntou, se os dirigentes estiverem unidos, a coisa vai ficar melhor. E tem um outro tema para levantar para você, a questão da televisão. O Flamengo comprou aquela briga com a TV Globo e perdeu 25 milhões de reais no Campeonato Carioca desse ano que passou. Sim. Está pautado aqui. A gente já vai falar desse tema da televisão, porque é muito importante também. Bem lembrado, Wellington. Tigrão, a fase preliminar do Campeonato Carioca vai começar no dia 16 agora de janeiro e vai até o dia 25 de fevereiro. Você tem a rodada aí? Eu tenho aqui, por exemplo, os clubes Cabo Friense, Friburguense, Americano, América e os 2 classificados da chamada B1, né? Isso. Da Série B1, no final desse ano, que são o campeão, Nova Iguaçu, e o vice-campeão, Sampaio Correia. Apenas um time, conforme já tinha frisado no início do programa, vai estar classificado, Wellington. E a tabela? Eu tinha passado para o Tigrão, mas eu queria que você falasse rapidamente essa tabela. Então, eu já vou lá na rodada dos grandes, né? Porque esse que vai ficar com o título da primeira fase, sabe contra quem ele estreia? Contra o Flamengo, meu amigo. Olha só, ele já estreia contra o Flamengo no dia 28 de fevereiro. Resende e Fluminense, Volta Redonda e Madureira, Botafogo e Boa Vista, Flamengo e o classificado da fase preliminar, Macaé e Bangu, Vasco da Gama e Portuguesa. Esse jogo, no intervalo, haverá distribuição de bolinhos de bacalhau feitos pelo seu Arthur, que é um jogo do restaurante, né? Da colônia. Eu pensei que ele fosse distribuir postas de bacalhau, porque bolinho tem batata no meio para dar consistência, né? Mas se não tiver batata, o Tigrão é um grande cozinheiro, não vai dar liga, amigo. Ô, Tigrão, e os clubes aí da primeira fase que eu citei, por exemplo, Cabo Friense, Friburguense, Americano, América e os 2 clubes classificados da B1, que são o Nova Iguaçu campeão e o Sampaio Correia. Eu, particularmente, estou dividido entre 2 clubes. O América, que eu joguei no América quando garoto. O América teve um projeto no final dos anos 70, o América foi para Nova Iguaçu, onde se associou os Filhos de Iguaçu, transformou a sede dos Filhos de Iguaçu em sede do América. Eu joguei no América por 2 ou 3 anos, juvenil, infantil, tenho muito carinho pela América. Eu achei até que seria profissional do time da América, mas não consegui, porque não tive assim também muito apoio externo, porque quando você está jogando futebol quando é garoto, você precisa do apoio efetivo da sua família, dos amigos, enfim, do próprio clube. Eu tinha até apoio dos meus treinadores, mas não tinha muito apoio dentro de casa, meu pai não ligava muito, a minha mãe não era muito ligada em futebol, então, de certa forma, eu me perdi ali, também não tinha muito foco na coisa. E o Nova Iguaçu, né, por ser a minha cidade, o Nova Iguaçu, a primeira vez que o Nova Iguaçu subiu à primeira divisão, eu me reporto, foi em 2005, quando o Zinho e Edmundo participaram daquela campanha, e logo depois o Nova Iguaçu estreou exatamente quando o Flamengo. Está na história do Nova Iguaçu Futebol Clube, o primeiro jogo do Nova Iguaçu na primeira divisão foi exatamente contra o Flamengo e venceu. Nova Iguaçu venceu esse jogo, se não me falha a memória, foi em Volta Redonda essa partida. Inclusive, o Flamengo tinha alguns jogadores do Nova Iguaçu. Eu me recordo muito bem disso. O Nova Iguaçu começou muito bem a Série A. Então, estou dividido entre a América, que eu joguei, e o Nova Iguaçu, que é a minha cidade, onde eu tenho muita amizade pelo presidente Jânio e pelo seu irmão Jorge. Vamos ver. Um ou outro, para mim, tá bom. Beleza. Já na segunda parte, a gente vai continuar com o tema Campeonato Carioca, mas vamos abrir sobre TV. Televisionamento, né? As transmissões para 2021 do Campeonato Carioca, já no Arena Esportiva.